Havia um silêncio pesado pairando sobre o altar vazio, como se o tempo tivesse parado diante de uma verdade esquecida. Uma balança antiga, caída ao chão, revelava que algo havia perdido o equilíbrio há muito tempo. Moedas rolavam lentamente, ecoando como se denunciassem um segredo espiritual escondido por séculos. E entre as páginas de uma Bíblia aberta, que se moviam sozinhas, uma pergunta parecia atravessar a alma. E se o dízimo nunca tivesse sido sobre dinheiro? E se aquilo que muitos temeram, calcularam e discutiram fosse, na verdade, um convite divino para uma revelação muito mais profunda? Desde que a fé começou a ser transmitida de geração em geração, poucas práticas carregaram tanto peso emocional quanto o dízimo. Para muitos, ele se tornou um símbolo de obediência. Para outros, uma fonte de culpa. Para alguns, um gesto mecânico. Para tantos, uma dúvida silenciosa que nunca encontrou resposta honesta. E apesar de todo esse esforço em cumprir o que acreditavam ser uma exigência divina, algo parecia desalinhado. Quanto mais calculavam, mais sentiam que a alma se distanciava da finalidade verdadeira. Era como se um gesto criado para aproximar o coração de Deus tivesse se transformado num fardo que o afastava. A tensão sempre foi real. Enquanto alguns encontravam paz ao separar sua parte, outros se viam esmagados pelo medo constante de errar, como se um único detalhe pudesse comprometer sua relação com Deus. A matemática espiritual se tornava mais rígida do que a fé, e a consciência mais pesada do que a graça. Mas antes de qualquer regra religiosa, antes de templos, sacerdócios e sistemas estruturados, havia um princípio. Deus estava mais interessado no coração do que na quantia. Esse é o ponto que quase toda discussão moderna perdeu de vista. Quando a Escritura menciona o dízimo, ela raramente fala somente sobre entrega material. Ela fala sobre postura espiritual. Em Neemias 10, 35, 36, o povo promete trazer as primícias para a casa do nosso Deus, não como transação, mas como reconhecimento da fonte de tudo. Em Deuteronômio 26, 10, ao apresentar as primícias diante do Senhor, o gesto é acompanhado de uma declaração. Agora trago as primícias dos frutos da terra que tu me concedeste. Não há medo, não há cálculo, há honra, a consciência, a gratidão. O problema começou quando o dízimo, antes um símbolo de relacionamento, passou a ser interpretado como mera exigência. A pergunta é mandamento ou princípio? Se tornou um divisor que confundiu gerações. Porque para alguns o dízimo continuava sendo expressão de fé. Para outros, parecia apenas mais uma regra do Antigo Testamento. Ainda assim, a verdade permanece. Desde Abel oferecendo das primícias até Abraão entregando ao sacerdote Melquisedeque, o ato surgiu antes da lei, antes de qualquer tabela percentual, antes de qualquer sistema religioso. Isso revela que o dízimo nasceu de um coração que reconhecia Deus, não de uma obrigação que temia punição. Mas a mente humana tem dificuldade de lidar com liberdade espiritual. Ela prefere segurança nas fórmulas, conforto nas repetições, previsibilidade nos rituais. Assim, muitos passaram a tratar o dízimo como se fosse um contrato, acreditando que a quantia exata garantiria bênçãos e proteção. E quando a vida não correspondia às expectativas criadas, surgia o peso invisível da culpa, o questionamento sufocado. Será que não dei o suficiente? Será que errei? Será que Deus está descontente? Esse tipo de pensamento molda uma fé frágil, baseada no medo de falhar, não no desejo de honrar. Ainda assim, no centro desse conflito, existe uma verdade esquecida. O dízimo foi criado para moldar o coração, não para medir obediência matemática. Ele era um espelho espiritual, um lembrete de que tudo vem de Deus,
de que a provisão não dependia apenas do esforço humano, mas da graça que sustenta. Por isso, no Antigo Testamento, o dízimo sustentava não apenas o templo, mas também os levitas, os estrangeiros, os órfãos, os necessitados. O propósito sempre foi espiritual e comunitário, nunca individualista ou transacional. Hoje, entretanto, muitos enxergam o dízimo com ansiedade, porque aprenderam sobre ele de forma fragmentada, emocionalmente pesada, desconectada da revelação original. O dilema permanece: seria mandamento rígido? Seria apenas um princípio voluntário? Ou seria, na verdade, uma expressão profunda da confiança em Deus? A resposta não se encontra na rigidez da letra, mas na disposição interior de quem entrega. A pergunta não deveria ser o que Deus exige, mas o que Deus deseja formar dentro de mim através da entrega. É nesse espaço silencioso, onde fé e vulnerabilidade se encontram, que surge a verdade mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais libertadora. O dízimo nunca foi sobre aquilo que sai da mão, mas sobre aquilo que Deus deseja transformar dentro do coração. Antes de ser prática, ele é postura. Antes de ser porcentagem, é prioridade. Antes de ser regra, é revelação. E à medida que essa verdade começa a emergir, outra pergunta inevitável se aproxima, abrindo caminho para o próximo ponto. Se o dízimo não é sobre dinheiro, o que Deus realmente está tentando ensinar através dele? Quando a narrativa bíblica avança para o Novo Testamento, muitos acreditam que a discussão sobre o dízimo simplesmente desaparece, como se a graça tivesse abolido a necessidade de qualquer entrega material. No entanto, o que realmente acontece é muito mais profundo do que uma mudança de regra. Acontece uma mudança de dimensão espiritual. A antiga prática, antes centrada em um sistema sacerdotal, passa a apontar para algo invisível, interior, centrado no coração regenerado. Jesus não veio destruir princípios, ele veio revelar seu significado mais alto. E isso é exatamente o que muitos cristãos ainda não perceberam. O dízimo deixou de ser apenas um ato externo e passou a refletir uma realidade espiritual interna, a prioridade de Deus na vida de cada pessoa. No Antigo Testamento, a entrega era concreta, específica, organizada. Era parte da identidade nacional de Israel, um sistema que sustentava o culto, os levitas, os estrangeiros e os necessitados. Mas ao observar o desenvolvimento dessa prática ao longo dos séculos, é possível perceber que Deus sempre mirou além da estrutura. Ele sempre buscou o coração. Por isso, quando o profeta Malaquias confronta o povo, ele não fala somente sobre recursos. Ele fala sobre afastamento espiritual, sobre aliança quebrada, sobre desconexão do coração. O que estava em jogo não era dinheiro, era relacionamento. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, Jesus começa a deslocar o foco do exterior para o interior. Ele observa a viúva que deposita 2 pequenas moedas e declara que ela deu mais do que todos, porque a medida de Deus não é quantidade, é profundidade. Em Lucas 6:38, ele afirma: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. Esse versículo, tão citado, não é sobre barganha espiritual. É sobre uma realidade invisível que conecta generosidade com maturidade. Quem dá com liberdade demonstra que venceu o medo que prende tantos. E Paulo, ao orientar a igreja, reforça esse princípio ao dizer em Romanos 12:8: Se é contribuir, que contribua com generosidade. Não há porcentagem, não há cálculo, há postura, a entrega verdadeira. A generosidade se torna expressão de maturidade espiritual, não resultado de uma obrigação imposta. É aqui que muitos tropeçam. Ao perceberem que o Novo Testamento não apresenta mandamentos rígidos sobre dízimo, imaginam que isso significa que a entrega perdeu relevância. Mas o oposto é verdadeiro.
a revelação ficou ainda mais elevada. O dízimo deixou de ser mínimo, passou a ser ponto de partida. Jesus não estreitou a generosidade, ele a expandiu. Ele mostrou que a vida inteira pertence a Deus, cada respiração, cada dom, cada recurso. O cristão não é chamado para dar uma parte, é chamado para viver de forma entregue. No entanto, existe um dilema emocional profundo dentro de milhares de cristãos. Se não existe mais uma porcentagem exata, como saber o que Deus espera? Como discernir o quanto entregar? Como não cair na negligência ou na culpa? Como equilibrar princípios espirituais com responsabilidade emocional e financeira? Essas perguntas aparecem não por falta de fé, mas por falta de entendimento. Muitos foram ensinados a obedecer regras, mas não foram ensinados a discernir revelações. E é exatamente nesse ponto do vídeo que eu quero fazer um convite, não religioso, mas profundamente espiritual. Se essa palavra está abrindo seus olhos e trazendo luz para áreas que por anos causaram culpa, aperte agora o botão de inscrever-se no canal. Não como gesto automático, mas como sinal de que você deseja continuar caminhando em revelações maduras e libertadoras. E deixe nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Quero aprender a confiar. Essa frase tem peso espiritual, porque declara diante do céu o desejo de crescer em generosidade e liberdade, não em medo. Voltando ao tema, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele não os orienta com tabelas, ele os orienta com princípios. Ele diz em 2 Coríntios 8:12, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Essa frase destrói a ideia de que Deus requer algo que oprima seus filhos. Não é quanto se dá, mas de onde se dá. A prontidão do coração substitui a porcentagem rígida. A intenção supera a matemática. Ainda assim, essa liberdade revelada assusta muitos cristãos, porque a falta de regras explícitas abre espaço para a responsabilidade pessoal. E isso exige maturidade. Deus não deseja crianças espirituais que entregam apenas por medo. Ele deseja filhos maduros, capazes de discernir o que o Espírito ministra ao coração. A entrega deixa de ser obrigação e se torna expressão de intimidade. É por isso que, quando observamos a Bíblia inteira, percebemos que Antigo e Novo Testamento não entram em conflito sobre o dízimo, eles se completam. O Antigo estabelece fundamentos, o Novo revela o propósito. O Antigo molda comportamento, o Novo molda consciência. O Antigo mostra a disciplina, o Novo revela o coração. E ao compreender essa evolução espiritual, uma nova reflexão surge, uma reflexão que conduz ao início de uma resposta que muitos evitam. Se o dízimo foi ampliado de porcentagem para a postura, o que isso revela sobre a maturidade do coração diante de Deus? Essa pergunta, profunda e desconfortável, abre caminho para onde a generosidade se torna espelho da alma. À medida que a revelação avança, torna-se impossível ignorar que o tema do dízimo nunca foi apenas sobre o que se faz com as mãos, mas sobre o que acontece dentro do coração. Há pessoas que entregam fielmente, mas vivem presas ao medo, como se a oferta fosse um escudo mágico que impede desastres. Outras não entregam nada, não por rebeldia, mas porque carregam traumas financeiros, feridas emocionais, decepções com instituições, ou simplesmente a sensação de que não tem nada para oferecer. E apesar de parecerem atitudes opostas, ambas revelam a mesma coisa: um coração que ainda não encontrou descanso na confiança. A verdade é que a generosidade não nasce naturalmente. O ser humano, por instinto, protege o que tem, segura o que considera pouco, guarda o que conquistou com esforço. É por isso que Jesus fala tanto sobre tesouro, riqueza e coração. Ele sabia que a área financeira carrega um dos maiores conflitos espirituais da humanidade.
Não é coincidência que ele tenha dito em Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa frase não é sobre quantias, é sobre domínio. Ela revela que aquilo que seguramos com força demais pode, sem que percebamos, assumir o lugar de Deus dentro de nós. A maioria das pessoas não luta contra a avareza, luta contra a insegurança. E a insegurança é uma das raízes que mais afetam a vida espiritual. Ela faz o cristão confiar parcialmente, obedecer parcialmente, descansar parcialmente. A pessoa pode orar com fervor, ler a Bíblia com dedicação e ainda assim sentir um peso interno quando o assunto é entrega. Por quê? Porque a entrega mexe na área mais sensível da confiança, a necessidade de controle. Enquanto isso, outras pessoas entregam com facilidade, mas sem profundidade. Fazem do dízimo um ritual automático, quase mecânico, que não transforma nada dentro delas. Elas entregam, mas não se entregam. Realizam o gesto, mas não permitem que o gesto revele nada sobre sua maturidade espiritual. A prática permanece, mas a revelação se perde. E é justamente nesse ponto que a generosidade se torna um espelho. Ela não mostra quanto a pessoa possui, mas mostra quem a pessoa é diante de Deus. Mostra onde ela coloca sua segurança. Mostra o que ela teme perder. Mostra o que ela ainda não conseguiu entregar por completo. O dinheiro, na verdade, funciona como um revelador espiritual. Ele expõe a verdade mais íntima do coração, aquela que não aparece nas palavras, mas nas escolhas silenciosas. Quando alguém diz, não posso entregar porque tenho pouco, o céu escuta outra frase, não acredito que Deus possa suprir. Quando alguém diz, vou dar porque tenho medo de faltar, o céu escuta, ainda acho que preciso comprar proteção. Quando alguém diz, dou porque todos dão, o céu escuta, ainda não compreendi o propósito. Mas quando alguém entrega porque confia, independente da quantia, o céu testemunha um coração amadurecido. Não porque deu muito, mas porque colocou Deus no centro. E esse amadurecimento toca todas as áreas da vida. Um coração que não confia para entregar, também não confia para descansar, não confia para esperar, não confia para agir quando o impossível surge. A falta de generosidade não revela apenas um comportamento, revela uma área não rendida ao senhorio de Deus. Por isso, a generosidade é tão espiritual. Ela confronta a raiz do medo e revela a profundidade da fé. Muitos cristãos vivem em confusão porque tentam equilibrar tradição, ensinamentos antigos e liberdade do Novo Testamento. Alguns se sentem culpados porque não conseguem entregar a porcentagem que aprenderam. Outros se sentem aliviados demais porque descobriram que não existe mandamento claro na nova aliança. Em ambos os casos, a pergunta que o céu está fazendo não é quanto você dá, mas o que sua entrega revela sobre sua confiança. E é nesse ponto que a tensão cresce, porque a pergunta que milhares carregam no silêncio da consciência ainda não foi respondida. Uma pergunta que produz culpa em alguns, orgulho em outros, confusão em muitos. Uma pergunta que ecoa entre conversas, pregações, debates e até discussões familiares. Afinal, é pecado não dizimar? Essa pergunta não nasce de rebeldia. Nasce da necessidade humana de sentir-se segura diante de Deus. O coração quer saber se está errando, quer saber se Deus está descontente, quer saber se existe punição, quer saber se será menos abençoado. E na ausência de respostas claras, muitos vivem num ciclo emocional desgastante, tentando decidir se devem seguir a letra da lei ou a liberdade da graça, sem cair na negligência. E é exatamente aqui, nesse terreno onde medo e fé se encontram, que a revelação mais profunda se aproxima. A resposta existe, ela é bíblica, ela é libertadora. Mas ela é muito diferente do que a maioria imagina e exige coragem para ser compreendida.
Quando a pergunta finalmente ecoa com toda a sua força, é pecado não dizimar? Muitos esperam uma sentença rígida, como se Deus estivesse aguardando a oportunidade de julgar quem não conseguiu cumprir uma porcentagem. Mas o céu nunca tratou seus filhos com a frieza das tabelas humanas. O pecado, na perspectiva bíblica, nunca foi sobre a ausência de um valor entregue. Sempre foi sobre a ausência de entrega do coração. Pecado é afastamento, é ruptura com a essência da confiança, é permitir que algo tome o lugar de Deus na alma. Quando o assunto é dízimo, a questão não é matemática, é espiritual. Por isso, a resposta surpreende tantos. Não é pecado não dizimar no sentido legalista, como se Deus estivesse esperando um valor exato para decidir se ama ou não ama, se cuida ou não cuida. Mas há algo muito mais profundo, mais sério e mais revelador. Quando alguém se recusa a entregar nada, quando fecha a mão com medo, quando vive preso ao controle e à insegurança, o problema não está na quantia, está no coração. O que Deus observa não é a porcentagem, é o espaço que ele ocupa dentro da vida de cada pessoa. A ausência do dízimo não revela transgressão numérica, revela imaturidade espiritual em alguma área. Revela uma fé ainda em formação, que ainda luta para confiar totalmente. Revela que existe um território interno onde Deus ainda não foi convidado a reinar. E isso não é motivo para condenação, mas para crescimento. Deus não está atrás de perfeição, está atrás de entrega. Ele não espera uma quantia fixa, ele espera um coração disponível. Ao longo das Escrituras, Deus nunca buscou dinheiro. O dono de todo ouro e prata não precisa de bens humanos. O que ele busca é formação. Ele busca maturidade. Ele busca confiança. Ele busca filhos que entendam que nada na vida espiritual pode ser construído sobre medo, culpa ou barganha. Por isso, quando Jesus ensina sobre riqueza, ele não fala sobre porcentagens. Fala sobre domínio. Ele alerta que não é possível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. O conflito nunca foi financeiro, sempre foi espiritual. Quando alguém vive com a mão fechada, acreditando que tudo depende apenas de si mesmo, está revelando uma área da alma onde Deus ainda não tem acesso. Quando alguém dá por medo, está mostrando que ainda não entendeu a natureza graciosa e amorosa do Pai. Mas quando alguém entrega por confiança, mesmo que pouco, está demonstrando que entendeu o princípio eterno. Generosidade não compra bênçãos. Generosidade revela quem governa o coração. Assim, o pecado não está em não dizimar. O pecado se manifesta quando o coração se enche de idolatria, controle, egoísmo ou incredulidade. O dízimo na nova aliança não é uma lei a ser cumprida, mas um espelho que revela a maturidade espiritual. Ele mostra aquilo que muitas palavras não conseguem expressar. Ele evidencia fé, disposição, gratidão, confiança. E quando alguém não entrega nada, não porque não pode, mas porque teme, ou segura, ou hesita, o problema não é a ausência do dízimo, é a ausência de confiança plena. E é aqui que a revelação final se torna libertadora. Deus não está pedindo seu dinheiro, Ele está pedindo sua confiança. Ele não está atrás da quantia, Ele está atrás do coração. Ele não quer escravos obedientes em cálculo, quer filhos amadurecidos na fé. A entrega, seja ela dízimo, oferta, generosidade espontânea ou socorro ao próximo, sempre foi um instrumento divino para moldar caráter, ampliar consciência, desenvolver dependência saudável e libertar o coração das amarras do medo. A espiritualidade cristã verdadeira não se sustenta em regras isoladas, mas em relacionamentos profundos. Por isso, quando a revelação é compreendida, a pergunta deixa de ser "quanto devo dar?" e se transforma em "como posso honrar melhor o Senhor com aquilo que Ele me confiou?"
Nesse nível, o dízimo deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Deixa de ser peso e se torna libertação. Deixa de ser cobrança e se torna resposta. E enquanto você chega até o fim desta mensagem, existe algo precioso que eu, com todo cuidado, quero pedir. Se esta palavra falou ao seu coração, se ela clareou dúvidas, curou culpas ou trouxe paz, então acolha este momento como um passo espiritual. Inscreva-se agora no canal, não como gesto mecânico, mas como declaração pública de que você deseja crescer em revelação, maturidade e profundidade com Deus. Esta comunidade está sendo construída com pessoas que, assim como você, não querem fé superficial, querem entendimento verdadeiro. E se puder, compartilhe nos comentários sua experiência com este tema. Você já teve medo de errar? Já se sentiu culpado? Já se perguntou se estava desagradando a Deus? Já teve paz ao entregar ou alívio ao compreender melhor? Conte sua história. Há poder na sinceridade. Escreva também, como ato de fé: meu coração é do Senhor. Que esta revelação continue transformando sua jornada espiritual. Que Deus liberte seu coração de todo peso, de toda culpa e de toda insegurança. E que você descubra dia após dia que o que Ele mais deseja não é uma porcentagem, é você.